Voltamos agora com os princípios de nulidade processual. Então, como eu disse no bloco anterior, você vai verificar que essa parte da nossa aula é a mais importante. Por que eu estou falando isso? Todo exame da OAB cai esse tipo de matéria. Então, fique atento aqui conosco para a sua aprovação no exame da ordem com trino na OAB. Vamos lá? Princípios acerca de nulidade processual. Eu vou ler o princípio e vou te explicar o que realmente a lei quis dizer nessa questão de explicar esse princípio dentro da própria CLT. Então, vamos lá. Princípio do prejuízo. Olha, o próprio princípio já diz. Ele vai ser nulo o ato desde que não haja prejuízo às partes. Como assim? Olha só. Quando o ato praticado não observar os preceitos legais exigidos pela validade, mas ainda assim não ocasionar prejuízo para nenhuma das partes, por consequência, ele não será declarado nulo. Então, olha só, princípio do prejuízo. Gente, para que eu vou tirar um ato de vigência dentro de um processo se ele não trouxe prejuízo para o processo e para nenhuma das partes? Para que eu vou declarar nulo aquele ato, sendo que ele atingiu a sua finalidade? Errado ou não por conta das questões processuais específicas para a determinação de como realizar aquele ato, porém ele atingiu a sua finalidade. E aí ele não vai ser retirado de circulação porque ele não teve prejuízo. Ah, professora, mas aí, esse ato teve prejuízo? Eu posso considerar que esse ato ele é realmente um ato nulo? E olhar de novo para ele e falar assim, pera, eu tive um prejuízo, juiz, eu quero que o senhor declare nulidade? Eu posso, se houver prejuízo. Senão o juiz vai perguntar, tá, doutor, mas e aí? Qual que foi o prejuízo efetivo dessa questão, dessa nulidade, desse prejuízo alegado pelos advogados? Então, por isso, o primeiro princípio é, quando o ato não observar as determinações legais, porém atingir sua finalidade, e desde que não haja prejuízo para as partes, o que vai acontecer? Ele não vai ser declarado nulo, porque a gente vai poder aproveitar esse ato processual porque ele conseguiu atingir sua finalidade, ok? Então, fique atento. Segundo princípio, princípio da preclusão. No que tange às nulidades relativas, essas devem ser alegadas na primeira oportunidade sob pena de preclusão. E aqui a gente volta para aquele artigo que a gente leu na aula anterior, que fala da questão das nulidades relativas. Então, presta atenção. Qual que é a primeira oportunidade que eu tenho para falar num processo? Seja em uma audiência ou seja em alguma manifestação que eu vá fazer nesse processo. Então, eu posso arguir a nulidade desse processo no momento que eu for me manifestar pela primeira vez nele. Seja uma manifestação dentro da audiência, seja uma manifestação dentro do processo. Mas precisa ser na primeira oportunidade. Se você não obedecer essa questão, o que vai acontecer? Esse ato vai estar precluso. Você, como advogado, sabendo que a nulidade relativa ela tem que ser arguida somente no primeiro momento que for falado nos autos, se você não respeitar essa regra, essa preclusão vai acontecer e você não vai poder alegar em nenhum outro momento. Salvo se for nulidade absoluta, porque pode ser em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição, por qualquer pessoa, ex officio, ok? Terceiro, princípio do interesse. No mais, a nulidade não pode ser pronunciada quando arguida para quem tiver dado causa. Lembra que a gente leu lá? Quando ela não vai ser pronunciada, a nulidade ela não vai ser pronunciada quando a própria pessoa que deu causa à nulidade, ela mesma faz a arguição de nulidade relativa. Não vai ser dado causa, ok? Então, não deu causa, efetivamente, essa nulidade não vai ser pronunciada. O juiz não vai declarar porque você mesmo deu causa à nulidade e agora você está alegando que é nulo o teu próprio ato. O juiz considera que pelo princípio do interesse, aqui ó, não poderá ser pronunciada pelaquela pessoa que tiver dado causa àquela nulidade, ok? Então, se você alegou uma nulidade que alguém deu causa, efetivamente vai ser nulo esse ato. Porém, se você mesmo deu causa a esse ato e agora está alegando nulidade, não vai ser pronunciada pelo magistrado, ok? A nulidade do ato processual somente atingirá os posteriores, ou os que deles dependam. Então, olha só, declarou nulo esse ato, vai ser declarado nulo os posteriores ou os que deles dependam. Então, vamos lá. A nulidade de ato processual somente atingirá os seus posteriores ou que deles dependam. Então, eu posso falar que a nulidade fez todo o processo nulo, os atos decisórios antes da nulidade? Não, ok? Porque a nulidade só vai atingir os posteriores ou que deles dependam dessa prática, desse ato que foi declarado nulo,
ok? Então, não esqueça. Como é que eu posso, professora, gravar efetivamente o que vai cair na sua OAB? É só você voltar e ler o artigo 796 e 795 com carinho. Lá vai estar esses 4 princípios que são recorrentes lá na prova do exame da OAB. Então, não esqueçam, são 4 princípios que são recorrentes e você, como aluno, você vai tomar cuidado porque sempre é recorrente no exame da OAB, ok? Próximo, prazo processual. Terceiro item da nossa aula de hoje. Prazo processual. O que é prazo processual? Prazo processual nada mais é que um tempo na questão relacionada ao espaçamento, ok? Dentro de um processo, para que você como advogado, você como parte, possa praticar um ato processual dentro dele. Então, olha só, é um lapso temporal que é dado para você como parte, como advogado, serventuário da justiça, enfim, oficial, juiz, secretário da audiência, enfim. É dado a você a praticar um ato processual dentro desse processo. Então, por isso que é prazo, é um lapso temporal. E quais são os tipos de prazo? São vários prazos que a gente tem, por isso que eu até coloquei no seu material. Prazo legal. A legislação vigente prevê a data de início e término. Então, o que é prazo legal? É aquilo que está previsto em lei. Resumindo, se eu perguntar para você qual é o prazo para defesa trabalhista pela CLT, é o prazo de 20 minutos de forma oral em audiência. Pelo processo judicial eletrônico, é feito de forma escrita antes da audiência. Há quem diga que é 1 hora antes, há quem diga que é antes da audiência, ok? Então, fique ciente. Prazo legal é aquilo que está previsto na lei. Aqui, para nós na CLT, o prazo para apresentação de defesa é 20 minutos de forma oral em audiência, ok? Podendo ser feita de forma escrita antes da audiência juntado no PJE, beleza? Prazo judicial. O prazo são fixados segundo as determinações do magistrado no caso concreto. Aí a pergunta é, tem como um juiz determinar quais são os prazos que eu devo manifestar? Sim. Tem juiz que vai falar para você assim, olha, doutora, faça a impugnação à contestação no prazo de 15 dias. Tem juiz que fala, olha, faça a impugnação à contestação no prazo de 10. E já vi juiz colocando impugnação à contestação no prazo de 5. Por que o juiz faz essas variáveis de prazo? Porque na nossa CLT não tem, você pode rodar a CLT, algum prazo específico, prazo legal, quais são os dias para uma impugnação à contestação, ok? Então, fica ciente sobre isso. Então, esse é um prazo judicial. Perdão. O próprio nome já diz, prazo judicial é determinado pelo judiciário. Aí é só, olha só. Vamos supor que você receba um despacho, ok? Do juiz. E ele fala para você assim, você tem o prazo, manifeste-se o autor dentro do prazo acerca, vamos pensar aqui, da manifestação do réu, ok? Aí você vai perguntar, peraí, o juiz falou para me manifestar no processo sobre o que o réu juntou, mas ele não me deu prazo nenhum. Se não existe prazo legal, ele precisaria me ter indicado um prazo para fazer isso dentro desse período. E aí, eu ligo para o juiz? Ligo na secretaria? Peço despacho? Não. Você vai se socorrer do CPC. E aí que cai a sua questão na OAB. Olha lá. Nesta toada, sempre que não houver previsão legal acerca de determinado prazo, este poderá ser estipulado pelo juiz, conforme o artigo 218. Pode ser estipulado pelo juiz, ok. Porém, agora a gente começa o 218, parágrafo 3º. Quando não houver previsão legal de prazo, bem como o magistrado não estipular, deverá ser considerado e concedido prazo de 5 dias no termo do 218. E aí você que está assistindo nossa aula hoje, seja em qualquer lugar, sei lá, de dia, de noite, né, de madrugada, você vai perguntar assim, mas para que eu preciso saber disso? Cai? Gente, cai. Cai no exame da OAB, cai para analista, cai para técnico, cai para magistratura, porque ele quer saber se você sabe realmente as exceções. Porque, via de regra, se não tem um prazo legal, o próprio 218 do CPC autoriza que eu faça o quê? Arbitre um prazo.
Porém, se esse juiz não arbitrar, eu fico sem prazo? Não. Você vai continuar lendo o 218 do CPC, que fala, quando o juiz não conceder nenhum prazo, for omisso na concessão de prazo, não houver prazo legal, o prazo vai ser adotado, vai ser o prazo de 5 dias. Então, não esqueça, porque isso é naturalmente recorrente no exame da OAB. Porque elas querem saber que tipo de conhecimento você tem sobre prazo. E advogado que não conhece prazo não é advogado. Então, por isso que realmente a FGV faz questão de analisar isso dentro do caso concreto, para saber se você, estudante da OAB, está apto a se tornar um advogado, ok? Próximo, prazo convencional. São aqueles definidos pelas partes de comum acordo. E aqui é um prazo que eu e outro advogado da parte contrária poderemos estar fazendo. A gente pode suspender um processo? Pode. Olha que interessante, a gente pode ligar, ligar para o advogado da parte contrária e falar, doutor, vamos pedir a suspensão do processo, sei lá, pelo prazo de 10 dias. E aí, se as partes concordarem, elas vão se manifestar para o juiz, ele vai poder o quê? Convencionar, falar, olha, esse prazo foi convencionado e o processo vai poder ficar suspenso por tantos dias. Então, por isso que esse prazo convencional foi convencionado entre autor e réu. Pode ser feito isso? Pode, ok? Desde que não seja um prazo legal. Beleza? Prazo legal tem que ser cumprido sob pena de preclusão. Prazo convencional também? Também. Porém, eu posso acordar com a parte sobre aquele valor? Posso. Desde que as duas partes tenham essa anuência. Prazos agora peremptório e dilatório. Você provavelmente deve ter ouvido falar sobre perempção, peremptório, dilatório. Qual a diferença aqui no prazo? Então, olha só. Prazo peremptório é toda vez que não podem ser alterados pela manifestação da vontade das partes, ou seja, quando não houver efetivamente, como que eu posso dizer, o protocolo desse prazo no momento certo, o que vai acontecer quer dizer que já precluiu esse direito, porque não pode haver essa alteração nas partes, ou seja, você não pode pedir um elastecimento sobre esse prazo. Exemplo, a defesa é 20 minutos em audiência, você pode pedir para o juiz 40 minutos? Não, porque é um prazo legal, tá vendo? Peremptório. São os prazos que não podem ser alterados pela manifestação das vontades das partes. Agora os dilatórios, olha lá os dilatórios. Já os tidos como dilatórios são aqueles que podem ser modificados por convenção das partes. Ou seja, a suspensão eu posso? Posso. Ou seja, eu posso ligar para outra parte e falar assim, tem como fazer uma suspensão do processo com a anuência do senhor? Tem. Tantos dias? Tantos. Convencionaram e pode ser dilatado pelas próprias partes. Houve um acordo, ou seja, peremptório. É aquilo que não é mudado, dilatório é aquilo que pode ser mudado, desde que haja autorização legal para tanto, ok? Contagem dos prazos processuais. Você, como futuro advogado, você vai verificar que isso é muito importante. Por que isso? Porque a partir desse momento que a gente entende sobre prazo, sobre dias, sobre atos, você vai conseguir saber como aplicar o direito material ao caso concreto, através de um processo. E a contagem do prazo processual, como eu disse, se você está estudando para um exame da OAB, naturalmente que você vai exercer a profissão de advogado. Então, o advogado trabalha diariamente com prazo, ou seja, conta-se prazo. Depende dele a manifestação desse ato processual dentro do prazo no qual foi dado a lei ou o juiz. O que você precisa saber? Como se conta um prazo processual trabalhista, que é o que cai no exame da OAB. Ela está realmente querendo saber se você, como estudante de direito, está apto a conseguir lograr êxito na aprovação para ser um futuro advogado. Então, naturalmente, a contagem de prazo é muito recorrente, ok? Então, vamos lá. Os prazos estabelecidos nesse título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Então, vamos lá. Não vou ficar falando de reforma trabalhista, que faz tanto tempo que já nem existe mais, né? Não no sentido de não estar em vigor. Já aderiu, já está em vigor desde 2017. Então, a gente não precisa ficar se preocupando quando que foi alterado, quando que não foi. Para nós, a gente tem que saber que na Justiça do Trabalho, todos os prazos são contados em dias úteis. Se são contados em dias úteis, você só vai contar os dias úteis. Vai pular feriado, vai pular final de semana, porque só pode ser contado em dias úteis. E ela já te deu uma dica. Como que eu começo a contar um prazo? Exclui o dia do começo e acrescenta o dia do final. E você que é meu aluno, se você já tiver tido minha aula de OAB junto comigo, você vai lembrar do famoso dia do susto.
Como assim, professora? Dia do susto. Como que ela está falando sobre dia do susto numa aula de processo de trabalho, ok? Olha só, dia do susto é quando o advogado pega a notificação que ele recebe via, sei lá, correio eletrônico, via Diário Oficial da Justiça, enfim. Ele olha e fala assim, o prazo vai começar. O dia do susto, quando ele foi notificado, quando ele foi publicado, não conta. Então, do dia do susto é quando ele recebe a notificação, a famosa publicação. Então, no dia da publicação, não conta prazo processual trabalhista, ok? Então, por isso, exclui o dia do início e acrescenta o dia do final. Então, o dia do susto não considera para nós aqui no direito processual trabalhista. Considera a exclusão do início e acréscimo do final. Beleza? Então, não esqueça, dia do susto não conta. Os prazos podem ser prorrogados pelos tempos estritamente necessários nas seguintes hipóteses. Então, vamos pensar. Aconteceu um desastre, vamos supor, lá em Mariana, e estava tendo que fazer os prazos, ou seja, aconteceu que toda a cidade acabou sendo prejudicada por tanto. Então, vamos supor que um advogado, sabendo que o último prazo dele seria hoje, e aconteceu toda aquela catástrofe, você acha que ele teria consciência, noção, até mesmo, como que eu posso dizer, não seria nem a paciência, cabeça para tentar fazer efetivamente uma peça no momento de uma questão tão catastrófica? Impossível. Então, como que eu tenho que pensar? Poxa, da mesma forma que o prazo ele tem que ser cumprido, também existe uma situação que eu possa prorrogar, elastecer esse prazo se houver uma questão extraordinária. Qual é a questão extraordinária? Olha só. Quando o juízo entender necessário, ele pode realmente dilatar, ou seja, prorrogar esse prazo para outro período. E principalmente, quando for em virtude de força maior devidamente comprovada. Então, se eu comprovar realmente que naquele dia houve uma catástrofe e eu não consegui fazer o protocolo, com certeza, olha lá, os prazos poderão ser prorrogados. Este prazo será prorrogado, desde que você faça a prova dessa situação, ok? E aí a gente coloca no final aí, ó, ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os necessariamente ao conflito de todo modo, a conferir a maior efetividade do direito. Então, pode o juiz, nesse sentido, prorrogar o prazo e, principalmente, alterar os meios de provas para garantir essa questão de provas dentro de um processo de trabalho. E aí eu coloquei esse macetinho aqui, ó, dia do susto, na contagem do prazo deve excluir o dia do início, que é no dia que eu tomo ciência do prazo, e incluir o dia do vencimento, sendo que o dia da ciência e o término do prazo deve ser obrigatoriamente em dia útil, sob pena de prorrogação para o próximo dia útil. Então, vamos supor, hoje, vamos pensar que fosse uma segunda-feira. Segunda-feira eu tomei o susto, recebi a notificação, recebi a publicação, hoje não conta. E eu vou contando o prazo de 5 dias. Se esse prazo de 5 dias cair no sábado, ele não vai cair no sábado, porque ele tem que iniciar e terminar em dia útil. Então, se ele terminou no sábado, ele vai terminar efetivamente na segunda-feira, via PJE, até as 23h59. Vias normais, se fosse na questão escrita, das 6 às 20 horas da noite que eu poderia protocolar essa questão desse prazo processual, ok? Então, não esqueça. Súmula 1 do TST. Súmula 1 do TST. Será que essa súmula está em vigor? Olha só. Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação foi feito neste dia, o prazo judicial será contado a da segunda-feira imediata, inclusive salvo se não houver expediente, caso em que o dia útil fluirá para outro dia a seguir. Como assim, professora? Olha só. Eu falei para vocês que o dia do susto não conta. Então, vou supor que sexta-feira eu estou saindo do escritório e recebo a publicação. Para mim, conta aquele dia? Não conta. Então, se não conta aquele dia, eu vou contar sábado, domingo? Não, porque eu só conto o dia útil. Então, meu prazo só vai dar início a partir da segunda-feira, se for dia útil. Se não for dia útil, vai prorrogar para o próximo dia que tem que ser útil, ok? Então, sempre fique ciente que ainda que a publicação tenha sido feita e realizada na sexta-feira, ela só vai dar início a partir de segunda-feira, se for dia útil, porque o dia do susto a gente não conta aqui no processo de trabalho, ok?
Suspensão e interrupção de prazo. Então, olha só, por que eu fiz questão de colocar essa matéria para vocês aí sobre suspensão e interrupção de prazo processual? A gente vai coloquei as duas modalidades mais recorrentes do que é suspender um prazo e o que é interromper. Vamos lá. Interrupção. Interrupção é quando para e volta do zero novamente, ok? Quando eu falo suspende, olha lá, suspende os prazos processuais, é quando ele para naquele momento e quando ele volta a partir daquele momento no qual ele foi efetivamente suspenso. Como assim? Olha só. Quando a gente fala de ED, o famoso ED, que é o embargo de declaração, ele interrompe o prazo processual. Então, o que acontece? Se uma parte veio e interpôs o ED, quando for julgado esse ED, vai ser retomado o prazo do zero para essa nova parte, para as partes, na verdade. Então, vamos supor, se for um RO, recurso ordinário, o que vai acontecer? Ele vai zerar e vai voltar dado o prazo de 8 dias úteis novamente. Agora, recesso forense. O que é recesso forense? Recesso forense para nós, advogados, é a nossa famosa férias, né? Que a gente vai ter aqui, inclusive, a questão das férias dos embargadores, da justiça e tudo mais. Então, recesso forense é as férias da justiça. Então, nesse caso aqui, ela suspende, ou seja, se você estava com um prazo de 3 dias até a data dia 20 do 12, quando voltar a 20 do 1, o que vai acontecer? Ela vai continuar a partir do 3º dia, porque ela foi suspensa naquele momento. Então, fique atento. Interrompe, zera tudo e é concedido novo prazo. Suspensão para aquele momento e quando voltar a fluir, volta a partir daquele momento no qual foi parado. Ok? E quando é ED, embargo de declaração, cai e repete em toda a questão da OAB. O que é ED? Embargo de declaração. Embargo de declaração, ele interrompe o prazo recursal. Recesso forense, ele suspende. Então, vamos lá. Súmula 262 do TST. O recesso forense e as férias coletivas dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspende os prazos recursais. Então, não esqueçam, suspende prazo recursal, ok? Custas processuais. Bom, a partir de agora a gente começa a falar sobre um quesito mais chatinho, que é o valor que a gente paga para custear um processo trabalhista. E quando a gente fala de custas processual, é bom que você, advogado, que vai rapidamente lograr isso nesse exame da OAB, que eu tenho certeza, desde que você se dedique para tanto, você precisa ter noção que custa processual é aquele valor que a parte precisa pagar para custear essa questão dentro desse processo, para que ele efetivamente possa percorrer o caminho determinado para tanto. Por que isso? Porque é isso que a justiça cobra para ela realmente dar o direito para seu cliente. Custa processual, custo do processo. Resumo, o que cai? Sobre custos processuais, cai literalmente o 789. Quando a gente fala que cai 789, é porque ela faz algumas pegadinhas que mais estão no inciso do que no caput. Mas como a gente vai falar sobre todo esse artigo, a gente vai analisar aqui o que tem caído e o que você precisa estar atento no momento que você está confeccionando, fazendo a sua prova do exame da OAB. Então vamos lá. Nos dissídios individuais ou nos dissídios coletivos, nas ações e nos procedimentos de competência da Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, conforme a última aula que a gente havia dito, as custas relativas ao processo de conhecimento incidirão à base de 2%, ok? Então, grava aí. Qual é as custas de um processo trabalhista? 2%. Sempre 2%? Não, presta atenção. 2% observado o mínimo 10,64 e o máximo de 4 vezes o regime máximo do geral da Previdência Social. Então, olha só, se fosse o Neymar entrar com uma ação trabalhista, sei lá qual é o time que ele está efetivamente jogando hoje em dia, a gente concorda que seriam milhões, né? Milhões e milhões. Vamos supor que fosse 200 milhões. Você acha que no processo de trabalho a gente ia cobrar 2% de 2 milhões para entrar com o processo dele? Não. Porque tanto que existe um processo, uma custa mínima, que é aquele processo de R$100, existe, tá, gente? Existe processo de R$100. Se uma pessoa entra com processo de R$100, o que vai acontecer? As custas seria 2%. Se não alcançar, o que eu preciso saber? Que o patamar mínimo de uma custa é 10,64. Porém, o patamar máximo é 4 vezes o RGPS, ok? Que é o Regime Geral de Previdência Social.
Então, existe um limite mínimo, existe um limite máximo. Dentro desses dois é 2%. Mas 2% sobre o quê? Que é que a gente vai falar agora. Ok? Então, sempre. Professora, qual é o valor das custas? O teu cliente quer saber, olha, é 2%. Porém, se não chegar até 10,64, que é o mínimo, tem que ser pago 10,64. Porém, se ultrapassar 4 vezes o RGPS, os 2%, vai ser aplicado o limite máximo, que é 4 vezes o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Mais 2% sobre o quê? Aí que começa a nossa pegadinha da FGV. Olha só. Primeiro, quando houver acordo ou condenação, vai ser 2% ou os 10,64 ou principalmente 4 vezes o RGPS sobre o valor do acordo. Deu para entender agora? Custas processuais sobre acordo vai ser sobre o valor do acordo, ok? Então, presta atenção. Fez acordo, as suas custas vai ser determinadas dos 2% sobre o valor do acordo, respeitando o mínimo 10,64 e o máximo 4 vezes o RGPS. Beleza? 2. Quando houver a extinção do processo sem julgamento do mérito ou julgamento totalmente improcedente dos pedidos, vai ser sobre o valor da causa. Então, vamos supor, entrou com processo, seu processo foi extinto sem resolução do mérito ou foi julgado totalmente improcedente, você não ganhou nada. Seja porque foi julgado extinto sem resolução, ou seja realmente porque foi totalmente improcedente. E aí? Vai ser sobre o quê? Sobre zero, porque você não ganhou nada? Não. Vai ser sobre o valor da causa. Os 2% respeitado 10,64, que é o mínimo, e o 4 vezes o RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Ok? Então, aí, quando se fala de extinção sem resolução ou julgamento total do processo, vai ser sobre o valor da causa. No caso de procedência do pedido formulado em ação de declaratória e em ação constitutiva sobre o valor da causa. Então, se eu entrar com um processo só para o juiz declarar meu direito, ou 2, só para o juiz constituir meu direito, não para condenar, vai ser sobre o quê? O valor da causa, ok? Quando o valor for indeterminado, o juiz vai fixar. Então, o que você precisa ter noção? Que tudo isso que a gente está colocando aqui no seu artigo 789 da CLT é o que vem caído. Então, vamos raciocinar. Se houver feito e realizado um acordo dentro de um processo trabalhista, vai ser de 2% sobre o valor do acordo. Se não for respeitado 10,64, vai ser 10,64, ou for superior a 4 vezes o RGPS, vai ser respeitado o limite máximo, que é 4 vezes o RGPS. Agora, se tiver um processo julgado totalmente improcedente, o que vai acontecer? 2% sobre o valor da causa. Então, cuide com isso, que realmente é o que tem sido cobrado no seu exame da OAB, porque ele faz essa pegadinha aqui, ó. Quando houver acordo, ele vai colocar sobre o respectivo valor da causa. E se você não estiver atento, você acaba errando uma questão só por falta de atenção. Então, por isso que você sempre tem que se ater com essas questões de nuances, porque é o momento que a FGV consegue realmente fazer com que você erre por questões tão simplórias. Então, por isso, vamos gravar. Quando a gente está falando de acordo, sobre o valor do acordo, ou condenação. Valor ou condenação, porque essa é fatal. Deu condenação, deu valor de 50 mil de condenação, vai ser sobre o valor da condenação. Beleza? 2. Quando houver extinção do processo sem resolução do mérito ou julgado totalmente improcedente, sobre o valor da causa. 3º, no caso de procedência de pedido formulado em ação declaratória ou constitutiva, vai ser sobre o valor do quê? Valor da causa. E quando o valor foi indeterminado, ou seja, não teve nem como na quesito de determinação, o juiz vai poder fixar esses quesitos de custas processuais dentro desse limite, ok? Benefício da justiça gratuita. Gente, presta atenção aqui. Essa parte é bem importante porque foi uma questão que está sendo discutida até hoje pós-reforma trabalhista. Porém, você como advogado, futuro advogado, não precisa se preocupar por isso por enquanto, a não ser no momento da atuação. Hoje você precisa se preocupar como estudante da OAB só no que vem caindo. Então vamos lá. O que é justiça gratuita? Justiça gratuita nada mais é que a isenção de pagar as custas de um processo. O que realmente acontece dentro do processo vai ser isento esse reclamante por conta do benefício da justiça gratuita. Quem tem esse benefício da justiça gratuita? Que é isso que cai na sua prova. Então vamos lá. Quem tem? Nas varas dos trabalhos,
no juiz de direito e nos tribunais e tribunais superiores do trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo TST. É facultado aos órgãos, aos juízes, aos presidentes do Tribunal Superior do Trabalho, qualquer instância, conceder a requerimento, ou seja, eu tenho que requerer o benefício da justiça gratuita ou, de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto aos traslados e instrumentos, aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do RGPS. Então, olha só. O que eu preciso saber? Aqui, o que a própria artigo 790 me deu? Ele falou que o benefício da justiça gratuita vai ser concedido para aquela pessoa que recebe, olha lá, recebe salário igual a 40% do teto do RGPS. O teto do RGPS é o maior valor que uma pessoa pode receber no INSS. Então, quando a gente vai lá para o INSS e vê qual é o maior valor que uma pessoa pode receber dentro do INSS, a gente vai incidir 40% e a gente vai saber qual é o limite máximo para alguém requerer a justiça gratuita dentro do processo de trabalho. Então, o limite é 40% salário igual, ok? Ou inferior ao teto do RGPS aplicado 40%, ou seja, 40% do RGPS igual ou inferior. Recebe a justiça gratuita, ok? Parágrafo 4º. O beneficiário da justiça gratuita será concedido à parte que provar a insuficiência de recursos para pagamento das custas. Então, além de eu ter aplicado essa regrinha dos 40% da RGPS, eu também posso requerer ainda que eu ganhe mais. Vamos supor que uma pessoa que ganha 15 mil, ela pode ser considerada como justiça gratuita? Depende. Por quê? O parágrafo 4º colocou assim: se ela provar que não consegue arcar com as custas do processo porque ela tem outras questões, ela vai receber a justiça gratuita. Vamos supor um pai que recebe 14 mil, mas ele tem 4 filhos. Só desses 4 filhos, ele paga mais ou menos aí quase 6 mil de faculdade, ok? 6 mil de faculdade. Fora isso, ele paga aluguel, fora isso, ele paga água, luz, comida, roupas, enfim. Você acha que um pai desse conseguiria arcar com as custas de processos? Não. Então, ainda que ele tenha recebido mais que 40% do teto do RGPS, ele provou que ele é hipossuficiente, que ele não tem condição de arcar com aqueles processos, com as custas processuais. Então, fora essa regrinha de igual ou inferior a 40% do RGPS, pode ser também analisado o benefício da justiça gratuita nesse sentido também. Desde que haja a prova da hipossuficiência, pode ser concedido também, ainda que tenha superado os 40%. Então, vamos lá. São isentos. Quem são isentos? Quem não paga mesmo as custas processuais, ok? Então, vamos lá. São isentos o pagamento de custas, além dos beneficiários da justiça gratuita, porque eu já expliquei. A gente não recebe. Se é justiça gratuita, a gente não recebe custas processuais. Quem é isento de pagar custas? A União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas autarquias, fundações públicas federais, estaduais e municipais que não, olha a palavrinha aqui, ó, não. Quando a gente fala assim que não explorem atividade econômica. Se porventura um desses entes, ok, explorar atividade econômica, o que vai acontecer? Vai requerer custas porque é devido. Então, não exploram a atividade econômica, essa autarquia vai ser isenta de recolhimento de custas. Explora a atividade econômica, vai ter que pagar custas, ok? Então, grava essa partezinha aí. 2. O Ministério Público do Trabalho, esse não vai pagar custas. Parágrafo único. A isenção prevista nesse artigo não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas referidas no inciso 1 da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realizadas para como a parte vencedora. Então, resumindo, se tiver alguma autarquia, aquelas questões de conselhos CRM, essas pessoas, o que acontece? Olha o parágrafo único. A isenção prevista nesse artigo não alcança. Então, se uma autarquia, que seja um CRM, não sei, um Conselho Regional de Dentista, enfim, se essa parte tiver alguma ação nesse sentido trabalhista, ela vai pagar custas? Vai, porque aqui no parágrafo único elas dizem que não são isentas, ainda que pertençam à entidade pública, ok? Sempre
fique atento a isso. Então, a justiça gratuita, o que se precisa saber? Que, para eu ser concedida a justiça gratuita, eu tenho que receber salário igual ou inferior ao 40% do teto do RGPS. Ou se não, fazer prova de que realmente essa pessoa não tem condição de arcar com as custas processuais. Esse é um dos benefícios da justiça gratuita, ok? E aqui, o que cai na sua prova sobre a questão da justiça gratuita também? Sobre custas. Aqui, quem são isentos de pagamento da justiça gratuita? Então, já são isentos de pagamento da justiça gratuita, das custas, quem é beneficiário da justiça gratuita. Porém, existem outras pessoas. Pode ser Estado, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, fundações públicas, só que, porém, elas não podem explorar a atividade econômica. Se houver exploração de atividade econômica, elas pagam custas sim no processo de trabalho. O Ministério Público do Trabalho não paga custas. E estão isentas, na verdade, são obrigadas, não são isentas de pagar essa questão de custas as entidades fiscalizadoras de classe. Porque, embora podem ser autarquias e tudo mais que são fiscalizadoras do exercício profissional, nesse caso aqui também são obrigadas a pagar custas, ok? Então, a gente fica aqui por hoje na nossa aula, te aguardo na próxima aula e sempre caneta, papel na mão e o Vademecum com a gente para as demais aulas, ok? Te espero!